uma asserção num dado contexto de comunicação frequentemente transmite um determinado modo de dizer algo. Por exemplo, se eu disser, é evidente que o José chegou cedo. Portanto, um enunciado deste tipo, o que é que contém? O conteúdo proposicional, que é uma base, o que é que se diz sobre ela, que é o predicado, né? O que é que se diz sobre ela, neste caso chegou cedo, portanto há aí um elemento não nuclear, e o modo como o locutor apresenta esse conteúdo. Neste caso é uma evidência. Quando eu digo é evidente que o Zé chegou cedo, eu estou a apresentar a minha asserção desta maneira, como uma evidência. E o modo específico como o locutor apresenta a verdade do conteúdo da proposição é que é a modalização, o modo como modaliza o seu discurso. Então vamos ver algumas possibilidades. Uma asserção pode assumir, então, diferentes configurações. Portanto, ela pode estar enunciada como uma constatação e conhecimento do que se diz, portanto, uma opinião, nesse caso, pode ser pode ser deontica, uma obrigação, ou pode ser uma possibilidade, pode exprimir um desejo, vontade, mas a vontade, às vezes é uma vontade do tipo desejo, outras vezes é uma vontade do tipo exigência, portanto, obrigatoriedade do outro fazer de uma determinada maneira. Então, a opinião pode, por sua vez, revelar uma convicção ou uma suposição. Portanto, o locutor pode estar completamente convicto do que está a dizer e pode simplesmente estar a fazer uma suposição. E, nos dois casos, é um enunciado opinativo. A apreciação, às vezes, pode ser favorável, outras vezes pode ser desfavorável. Bom, vamos ver algumas frases. Frase 1. Admite-se que a guerra da Síria tenha começado na Primavera Árabe. Algures em março de 2011? Há 10 anos, já, ou mais. 2011? Agora não sei de cor, mas foi efetivamente em março, daí essa designação, aliás, começou no Norte de África, na Tunísia e depois Argélia, e foi alargando ao Médio Oriente, não é? Foi espalhando para o Médio Oriente. Segunda frase, é evidente que a pandemia... desculpa. Quando eu digo admite-se que a guerra da Síria tenha começado, eu estou a dar a minha opinião, ou estou simplesmente a constatar factos, ou estou a supor que foi assim. Neste caso, é admissível as duas interpretações. O que leva mais para a suposição é o conjuntivo, não é? Se eu tivesse, admite que a guerra da Síria começou, era mais constatação e opinião. Aquele conjuntivo faz um pouco mais a asserção ficar na modalidade da suposição. Segundo, é evidente que a pandemia de gripe é uma calamidade humanitária. Aqui é, em princípio, uma opinião-convicção, porque temos, portanto, esse introdutor, é evidente que. Terceiro, provavelmente os países mais poderosos do mundo estarão interessados em pôr fim ao conflito do Médio Oriente. Pronto, e aqui eu tenho ou uma opinião tipo suposição, como provável, provavelmente, mas também pode ser uma convicção. Eu estou convencida que provavelmente eles querem. Pronto, pode ser uma opinião de tipo convicção. Vamos ver mais alguns casos. É imperioso pôr um fim à guerra da Síria. Aqui, obrigação ou possibilidade. Bom, se calhar o imperioso aponta mais para a obrigação, mas não deixa de ser, também pode ser a modalidade da possibilidade. É possível pôr um fim à guerra na Síria. É a mesma coisa. Portanto, estes dois, é imperioso, é possível, é desejável. Aqui já estamos mais no domínio da vontade, do desejo. Pronto, é desejável que a guerra na Síria tenha um fim o mais depressa possível. E neste caso eu posso estar simplesmente a manifestar um desejo que ocorra de uma determinada maneira, ou posso estar a manifestar uma exigência de comportamentos que levem a isso, não é? Portanto, a esse fim da guerra da Síria. O 7 é a mesma coisa, se calhar mais no domínio da exigência. Exige-se que a guerra na Síria tenha um fim muito em breve. Mas pode ser simplesmente o meu desejo que as coisas aconteçam. E tenho mais duas. É lamentável que a guerra na Síria não tenha ainda terminado, e neste caso é uma apreciação desfavorável, mas, número 9, é admirável a resistência das organizações humanitárias e da população civil da Síria há tantos anos. Aqui eu tenho uma apreciação de tipo favorável. Bom,
Quais são os elementos linguísticos que asseguram as diversas configurações que as asserções podem assumir? Isto porque, ao produzir um discurso, o locutor manifesta as suas intenções e a sua atitude perante os enunciados que produz através de sucessivos atos de modalização que são atualizados por meio dos diversos modos que estão disponíveis na língua. Portanto, há muitos modos, muitos meios linguísticos à nossa disposição para exprimir a modalização. E tenho aqui uma listinha deles, depois até vou exemplificar alguns, mas aqui tenho sob a forma de lista, mais ou menos, verbos de tipo performativo explícito. Portanto, verbo performativo, suponho que também terão visto isto, sim, é um verbo que constitui um ato em si mesmo. Se eu disser, proíbo que entre mais alguém ali na sala, já proibi, já não há volta a dar. Portanto, é um tipo de... Os performativos em primeira pessoa, no singular, ou plural, funcionam como um ato linguístico. Portanto, eu, ao dizer proíbo, já fiz a ação de proibir, certo? Pronto, ou se eu disser, eu prometo que às 10:05 acabamos a aula. Já fiz a promessa, o ato já está executado. Há casos de performativos que são mesmo atos oficiais. Por exemplo, quando, não sei como é que se chama o senhor, do registro civil, diz, declara-vos marido e mulher. Ficaram marido e mulher. Efetivamente, aquilo é um performativo de tipo oficial, declarativo. É uma declaração. Um performativo de tipo declarativo. Portanto, há um mundo na linguagem que tem performativos explícitos, portanto, são atos linguísticos que ao mesmo tempo são atos em si. Auxiliares modais, já tínhamos visto isto quando estávamos a falar dos tipos de verbos, numa aula que nós vimos sobre a centralidade do verbo nos enunciados, e depois fomos vendo tipos de verbos. Verbos auxiliares do predicado, verbos transitivos, transitivos predicativos, também falei destes. Portanto, os verbos auxiliares de modalidade, do tipo poder, dever, querer, precisar de, são um tipo especial de verbos que podem auxiliar a construção da modalização do discurso. Bom, se é predicados como é certo, é preciso, é necessário, é provável, e outros que até já vimos em algumas frases, os advérbios, provavelmente, certamente, necessariamente, possivelmente, formas perifrásticas, por exemplo, dever, fazer, poder, resultar, portanto, formas perifrásticas, são com os verbos lá de cima, com o B. As formas perifrásticas são os verbos auxiliares, portanto, modais, mais o infinitivo de outro verbo. Modos e tempos verbais. O imperativo é a modalidade da injunção, ou ordem, não é? Injunções ou ordens é mais ou menos sinónimo, não é? Além do imperativo, alguns conjuntivos, o condicional e o futuro, que muitas vezes indicam uma hipótese, uma probabilidade. Será que vêm mais alunos? Estou aqui a pôr uma modalidade claramente, e é só com o futuro, é só utilizando uma forma do futuro. Seria perceptível aquele PowerPoint que vimos não sei quando? Portanto, o próprio condicional e o futuro podem indicar algo não confirmado, hipóteses, probabilidades. Alguns verbos modais, creio, sei, duvido, acho. A intuação. É engraçado que a intuação permite, por exemplo, distinguir uma ordem de um pedido, uma promessa de uma ameaça. Portanto, isto em termos da língua oral. A simples alteração. Nós até já vimos um exemplo disto, que era quando estávamos a ver a ambiguidade da comunicação. Por exemplo, se eu disser, amanhã estou lá às 8 horas sem falta. Se é com a intenção de ajudar o meu interlocutor, isto é uma promessa. E eu dou-lhe uma determinada intuição. Deixa estar tranquila, amanhã eu estou lá às 8 horas, uma promessa. Mas se é com a intenção de prejudicar o interlocutor, então é uma ameaça. Deixa estar, tu vais ver, eu amanhã estou lá às 8 horas sem falta. E é só a intuação
que muda uma promessa numa ameaça, ou enunciados de tipo assertivo, e, portanto, também é possível distingui-los dos exclamativos, dos interrogativos, só com a entoação. Numa língua como o português, não tem um auxiliar da negação, o português, não é? Tem um não, mas não tem grandes alterações sintáticas na negação. Se for em inglês, é muito mais claro uma alteração sintática quando estamos a fazer uma negativa. Operadores argumentativos do tipo pouco, um pouco, quase, apenas, mesmo, muito, etc. Então vamos ver alguns exemplos que já vimos lá atrás. Por exemplo, eu aqui não fiz mais nada do que sublinhar o elemento linguístico em que repousa a modalização do enunciado naquelas frases que estivemos a ver. Certo? Então, na primeira, admite-se que é o elemento linguístico em que repousa a conhecimento ou suposição. É evidente que, ou é óbvio que, a pandemia é uma calamidade humanitária. Aqui é uma opinião, uma convicção. Provavelmente, os países mais poderosos do mundo, etc, etc. Estarão, reparem, é o provavelmente e é aquele estarão, aquele futuro. Porquê? Porque aquele futuro põe uma hipótese. E o provavelmente também. Portanto, aí temos duas marcas linguísticas. Pronto, provavelmente estarão interessados. É imperioso, é obrigação, é possível, é uma possibilidade. É desejável que, aqui é um desejo, portanto, a vontade que aconteça aquilo que está a ser dito. Exige-se que, portanto, um querer do tipo exigência. É lamentável que, neste caso é uma apreciação desfavorável, portanto, axiologicamente negativa, desfavorável, e no fim é admirável a resistência. Neste caso há uma apreciação favorável que está naquele elemento admirável. Não é? A diferença entre o é lamentável que e o é admirável é simplesmente que um dos elementos tem uma carga positiva, psicologicamente, o é admirável, e o outro tem uma carga negativa, o lamentável. Bom, então, de acordo com um dado quadro teórico, as frases ou enunciados modalizados podem veicular 3 grandes tipos de valores modais. A modalidade epistémica tem que ver com o conhecimento, o que eu sei, epistemologia, não é? O termo epistemologia é o conhecimento. A deôntica é, portanto, obrigação. E a apreciativa ou avaliativa. Como vimos, com carga negativa ou com carga positiva, não é? Portanto, a apreciativa ou avaliativa. Então, vamos começar pela primeira. Vamos dar uma olhadela à modalidade epistémica. A modalidade epistémica diz respeito ao valor de envolvimento do locutor com o valor de verdade, o que diz, o seu grau de crença, não é? Aquilo que ele sabe ou o que ele acredita sobre o que está a dizer. Então, pode expressar certeza ou incerteza e possibilidade e probabilidade, ou então em alternativa, possibilidade ou probabilidade. Bom, e como é que se exprime esta modalidade epistémica? Não é? Tem que ver com o valor do conhecimento ou da crença que um locutor tem em relação àquilo que está a dizer. Há formas próprias, eu vou passar aqui uma pequena revista. As formas linguísticas que transmitem valores modais no âmbito da modalidade epistémica. Verbos como, por exemplo, saber, eu sei, não sei o quê. Pensar, eu penso que isso vai ser assim. Achar não no sentido de achar uma moeda no chão, o outro achar, considerar, acreditar que. Este achar é acreditar que, não é? A seguir vem acreditar ou crer em frases de tipo completivo. Eu sei que o Zé está inocente, eu acredito que tu fizeste com a melhor intenção, eu acho que o Zé é muito bom rapaz, certo? Pronto. Também os verbos poder, mas no significado de ser possível. O Zé pode ter vindo à festa, não tenho a certeza, é uma possibilidade. O Zé pode ter vindo à festa. É possível que o Zé tenha vindo à festa, é esta a ideia. Portanto, quando usamos o verbo poder neste sentido de ser possível. Imagina uma festa em que está imensa gente e que não se vê quem é que entrou, quem não entrou.
quando eu digo o Zé pode ter vindo à festa, eu exprimo a minha crença de que ele pode estar aqui. Ainda não tenho ainda a certeza, não é? Adjetivos do tipo possível e provável. É provável que o Zé consiga ir ter connosco. Certo? É possível ou é provável que o Zé consiga ir ter connosco. Advérbios. Seguramente, certamente, claramente, provavelmente. Entre outros. Às vezes o futuro do indicativo dá valor modal. A esta hora o Zé até já estará em casa. Onde é que está o Zé? Já saiu para aí há meia hora, a esta hora o Zé poderá já estar em casa, estará já em casa. Certo? Eu acredito que ele já teve tempo de chegar a casa. Bom, é algumas destas modalidades que eu acho que não são incompatíveis com o discurso científico. Certo? Afirmar, depois de analisar qualquer coisa, afirmar certamente é assim que os factos se verificam, muito provavelmente é isto que eu tenho como conclusão no meu estudo, da minha análise, e eu não acho incompatível. A modalidade epistémica, que tem que ver com aquilo que eu acredito que consegui fazer no trabalho, certo? O pocinho não tenho, portanto eu não misturei. Falei, eu disse, se calhar há aqui um espaço à modalidade, quando estávamos a ver estratégias para ser objetivo e impessoal, não deixamos de ser impessoais, mas há aqui qualquer coisa em que enunciamos a crença do autor do estudo, certo? Bom, já há muitos anos, quando eu entrei como assistente do professor Oscar Lopes, uma das primeiras coisas que eu aprendi com ele, que foi no mestrado, foi a modalizar. E a forma de modalização que ele me ensinou e que eu vou transmitir, também a utilizarem se acharem conveniente, é há razões para crer que. É uma modalidade epistémica que é extremamente segura para um autor de um trabalho. Porque se a objeção for não é nada disso, a resposta é eu também não disse taxativamente. Eu disse há razões para crer. Portanto, pode ser assim ou provavelmente será assim. Portanto, há razões para crer é uma excelente modalização no discurso científico, eu acho. Porque em contrapartida também, se a objeção for, então não afirma isto é uma evidência. Eu afirmei, está aí, tenho todos os motivos para crer que é assim, certo? Portanto, há razões para crer que é uma modalidade epistémica que é bastante segura quando nós a utilizamos. Bom, pode haver quem entenda que não é assim que se faz. Uma vez numa prova pública minha, a arguente disse, nunca afirma a 100%. E naquele momento pensei, foi o Oscar Lopes, no dia em que eu aqui entrei, que me disse, não valide. Pronto. E foi considerado mau. Considerado mau. Nunca afirma a 100%. Está farta de provar isto e nunca diz. É assim. E, efetivamente, há maneiras de estar no mundo. Até em ciência, até no nosso discurso científico, há maneiras de estar no mundo. Portanto, há, por exemplo, autores de textos científicos que usam o futuro. Será assim. Agora, verificar se há isto. São muito mais afirmativos da sua crença. E há lugar a alguma modalização. Por exemplo, esse é o que eu normalmente faço. Mas depende de quem está a realizar, portanto, um trabalho científico. Então, só para dizer que não é incompatível, a modalidade epistémica não é incompatível com o discurso do conhecimento e da sabedoria. Certo? Não é incompatível. Bom, vamos passar à modalidade deontica. Ela resulta de uma atitude que nós temos em relação ao nosso discurso que é uma obrigação ou uma permissão em relação ao interlocutor ou a uma outra pessoa, uma terceira pessoa que eu esteja a referir. Então, o que é que pode expressar um enunciado deontico? Um valor de obrigação e um valor de permissão. E claro que há formas linguísticas mais próprias para o valor de obrigação e mais próprias para o valor de permissão. Por exemplo,
As formas linguísticas que transmitem diferentes valores modais no âmbito da modalidade deóntica são, por exemplo, o verbo modal dever. O Zé deve estudar mais. Portanto, eu estou aqui a exprimir uma obrigação, dever do Zé. O verbo principal no modo imperativo. Estuda mais, Zé. Faz mais resumos. Faz mais sínteses, certo? Pronto, são imperativos. Estuda, faz. O verbo modal poder. Podes apresentar o teu trabalho agora, Ana. Portanto, poder e dever são os dois verbos mais tipicamente deónticos na língua portuguesa. Há outros. Ter de é uma modalidade deóntica de obrigação. Tem de fazer isto, tem de fazer aquilo. Bom, ter de, agora, cada vez mais, ter que. Portanto, a regência do verbo é um de. Tem a preposição de. Mas, no uso habitual, agora, usa-se ter que. Bom. Modalidade apreciativa ou avaliativa. Ela resulta da expressão de uma atitude de avaliação subjetiva do locutor relativamente à situação de que ele fala. Vamos ver então as formas linguísticas. As formas linguísticas que transmitem diferentes valores modais no âmbito da modalidade apreciativa ou avaliativa. Os advérbios, como felizmente ou infelizmente. Por exemplo, felizmente o Zé está melhor. Portanto, eu estou aqui a exprimir uma atitude apreciativa, positiva, em relação, portanto, às melhorias do Zé. Adjetivos como bom, é bom que o Zé esteja a trabalhar perto de casa. Verbos como agradar, uma frase completiva. Agrada-me que a Ana tenha passado no exame. Certo? Agrada-me que tenhas vindo cedo para a festa. Qualquer coisa assim. Bom, então, passamos em revista modalidades epistémicas, tem a ver com o nosso conhecimento ou crença, aquilo que sabemos, acreditamos, e são essas que, como eu disse, não acho incompatíveis com o discurso expositivo científico. Vimos as modalidades deónticas, portanto, estão muito ligadas aos pedidos, às ordens, à manifestação dos desejos também, aos imperativos, e, finalmente, as avaliativas ou apreciativas. Bom, e há palavras na língua que já têm essa apreciação. Diga, Vítor. Não está a passar os slides, pois não? Eu estou. Pensávamos que estávamos a ver todos, não? Aí em casa não estão a ver? Não, eu estava a falar, mas eu não estava a acompanhar os slides, agora já está precipitado. Então estão compartilhados, certo? Então, sim, senhora. Pronto, então, como eu dizia, há palavras na língua, porque, portanto, a modalidade também está no léxico. Há palavras na língua que já têm, obviamente, um cariz modal. Neste caso, nas variações linguísticas. Diga? Não sei. Além de um gato que anda aí, alguém fez uma pergunta, mas eu não ouvi muito bem. Não ouvi mesmo. Formas linguísticas, foi isso? Se calhar alguém estava a ler. Estava simplesmente a ler. Ok, pronto. Então, vou agora referir, e já tínhamos falado disto, nos tipos de verbos, os auxiliares de modalidade. Portanto, normalmente é com o infinitivo, não é? Normalmente numa construção perifrástica com o infinitivo. Poder, ver, querer, desejar, recear, saber, querer. Estes verbos imediatamente nos apontam para uma das três modalidades que estávamos aqui a referir. Bom, estes verbos ligam o verbo auxiliar à subjetividade do locutor, ao seu juízo de valor, à sua avaliação, à sua vontade. Pronto, o poder e o dever tendencialmente deóntico, não é? Sei lá, o recear, querer, saber, desejar, são mais do tipo epistémico, a crença, o conhecimento que nós temos das coisas. Bom, e estes verbos são auxiliares, não é? Normalmente constroem-se com o outro verbo no infinitivo. É diferente dos verbos de modalidade. Há verbos que são mesmo diretamente de modalidade. Pronto, como apreciar, detestar, acusar, criticar, censurar, etc.
Pronto. E temos uma bibliografia, um artigo bastante complexo, que eu tentei apanhar nesta organização que fiz aqui. Este dicionário prático para o estudo do português é muito interessante. Portanto, era de uma ex-colega daqui da FLUP, a Olívia Figueiredo. Portanto, a Olívia Figueiredo e a Eunice Figueiredo, que é o Ezinho, produziram um dicionário prático para o estudo do português, e eu acho que ele tem uma edição mais recente, mas não consegui ver a data. Acho que tem uma muito mais recente, mas também não consegui pôr a data, pus a que eu tinha disponível. Pronto, e a gramática da língua portuguesa de Mateus tem uma secção intitulada mesmo Modalidade. Portanto, uma secção bastante longa, mas também se a pessoa só lê o que quer. Certamente, se alguém disser, deixa lá ver o que é isto das epistémicas, só lê aquelas alíneas que dizem respeito, e, portanto, é fácil. Normalmente, uma gramática é fácil de escrever, exatamente, porque está normalmente muito organizada em pontos, e nós até vimos na nossa escrita académica alguns casos, uma gramática, não é? É normalmente uma escrita muito organizada, sempre com uma anáfora para o que acabou de ser dito e uma catáfora para o que vem agora a seguir. E portanto, os parágrafos organizados nesse sentido. Por isso eu digo que é fácil consultar normalmente os textos das gramáticas. Bom, e em relação à modalidade, eu fiz o resumo possível. Há muita discussão, muito debate sobre as modalidades, mas acho que não teria lugar aqui. É só para termos uma ideia de como o locutor se posiciona em relação ao que ele diz. Geralmente posiciona-se. Portanto, é uma atitude que tem em relação ao que está a dizer. Bom, agora isto não anda. Eu acho que estraguei o meu rato, porque andei com ele aqui por cima do desinfetante. Ele agora funciona muito pior. Não digo? Ó. Está ali. Pronto. Professora, gostei do seu cabelo. A ver, não parece a Madame Mim? Eu acho que parece um bocadinho a Madame Mim. Mas um bocadinho melhorada em relação ao estilo típico dela. Ou não lê Patos, Lucas? Lê Patos? Não lê? Não lê? Tio Patinhas? Se leio, perdão, o quê? Tio Patinhas? Pato Donald, não? Não lê isso? Sim, eu lembro da Madame Mim, sim. Conhece a Madame Mim? Pronto, é aquela amiga dos irmãos Metralha. Isso. Pronto, então, e que tem um cabelo assim todo branco e um bocadinho gordo para os lados. Bom, alguma dúvida em relação à modalização? Ou vou passar a normas para o trabalho, ou então eu passo primeiro na pontuação. Deixa só passar na pontuação, porque é melhor. Eu vou só fechar o que está, se ele me deixasse, eu fecharia. Ora bom. Ok, trabalho escrito, vamos ver no fim, é meia dúzia de coisas, mas eu tive muitas mensagens de facto para perguntar. Tamanho do trabalho, como é que se organiza, e vamos só passar os olhos nisso. Bom, mas deixem-me primeiro pôr aqui alguns aspectos da pontuação e vou compartilhar. A ortografia, se calhar ainda bem, terça-feira. A aula é comprida, se calhar ainda falamos. Ou podemos simplesmente debater 3 ou 4 coisas que são problemáticas na escrita do português. Há determinadas palavras que nós pronunciamos de uma maneira... Ai, meu Deus. Não fiz isto? Eu acho que selecionei e não cheguei a compartilhar. O que foi agora? Aí. Ok. E agora, onde estão os outros? Deixa eu sair daqui. Pois está?
Não fecho. Espero. Uma anedota dos informáticos, não é? Desliga, mas eu não posso desligar, vai ser uma chatice desligar. Nem posso fazer isso. Não, deixa-te. Está bem. Vamos aguardar um bocadinho. Quando começa assim. Ultimamente tem aparecido isto. Não era costume. Então. Deixa. Também não? Fechou. Pronto, então, sei lá, por exemplo, o verbo, a terceira pessoa do verbo vir. Plural, terceira pessoa do plural do verbo vir. Como é que é? Presente ou indicativo, do verbo vir. Eles Vêm. 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 E como é que se escreve? É com um E, com um acento circunflexo. Mas, Helena, a confusão não vem daí. A confusão vem de nós pronunciarmos um ditongo e ainda mais uma vogal e escrevermos duas letrinhas, um E e um M. Essa é que é a confusão. Nós dizemos um ditongo. Até há duas formas no português. Vêm, vêm. E também, por sua vez, ela é bastante próxima do verbo ver. Do verbo ver. Certo? Que se escreve quase igual, mas com dois Es. Certo? E uma boa maneira de decorar é pensar que o verbo ver precisa dos dois olhos. Precisa de dois Es. Portanto, veem, tem dois Es. E esse é que deixou de ter acento. E o outro tem só um E, do verbo vir, vêm, e esse não tem acento. Esse tem acento e continua a ter. O que deixou de ter acento é o dos dois Es. Do tipo, deem, creem, veem. Com os dois Es deixou de ter acento. Só com um tem acento na mesma. Com o verbo vir. Pronto, há assim uns casos na língua que não estão bem traduzidos na ortografia. A língua, entretanto, evoluiu e, portanto, a pronúncia ficou diferente ao longo dos anos e continuamos a escrever de uma maneira do passado. O adverbial bem é a mesma coisa. O adverbial bem, nós dizemos um ditongo, no português europeu é em, sem dúvida, bem. No português brasileiro ou é bem ou é bem, depende das regiões, certo? Bem e bem. E a escrita não traduz isto. A ortografia não traduz isto. Portanto, há alguns problemas e de vez em quando, neste caso, nas reformas, tentaram mexer-lhe, mas não mexeram muito como não se pode. Senão tinha que se alterar completamente. Por exemplo, muito é outro caso. Muito não era nasal. Não era nasal. Era tal e qual como se escreve. Muito. Tal e qual como se escreve. Agora não dá. Agora tinha que ver um tio. Certo? E este agora é já, século XVII, para a frente, XVIII. Portanto, aqui já há uns séculos. Pronto. Como aconteceu com a palavra mãe, que não tinha nasal. A palavra mãe era mai. Era pai, mai. Estão a imaginar? Pai, mai. Igualzinho. Mas o me inicial meteu a nasal em mãe. E meteu-se lá o tio. Mas em muito aconteceu isso. O me inicial meteu-lhe uma nasal. Ninguém pôs o tio. Ou assim. Portanto, há alguns casos na ortografia em que não há correspondência. Não há correspondência entre aquilo que dizemos e aquilo que escrevemos, em parte porque houve mudanças, houve alterações, pronto, em parte é isso. Noutros casos é porque simplesmente foi uma convenção. A escrita é convencional, a escrita é inventada, é uma coisa convencional e há três aspectos. Por um lado há a língua anterior, a etimologia, o latim, a gênese, etc. Mas por outro lado há a parte fonética, como é que se pronuncia, uma tentativa de
reproduzir como é que se pronuncia. E ainda há um terceiro aspecto, que é a tradição. O consuetudinário é o caso de muito, que você escrever sem o til, porque não tinha, olha, não tinha. E os nossos verbos, na terceira pessoa do plural, não sei se já repararam, como é que eles acabam? Os verbos todos, no presente, no imperfeito, no perfeito, terceira pessoa do plural. Mas não é isso que nós dizemos? Nós dizemos o ditongo ão, andam, andaram, andavam. Nós dizemos um ditongo perfeitíssimo, que se devia escrever em português, tipicamente com A, til, O, e continuamos a escrever com um A e um M, à maneira do século XIII. Certo? É a tradição. Já se escrevia, quando isso mudou, já foi 1600, já se escrevia português há 400 e não sei quantos anos, ninguém mexeu. Deixa ficar. Agora vão dizer assim, então e ninguém viu isso? Viram? Os gramáticos do século XVI, o que eles escreveram. Não podemos continuar a escrever aqui está A e M, porque nós dizemos um ditongo. Como é que ele diz? O Leão, o senhor chamado Eduardo Nunes Leão. Com um sabor de U no fim, que é o ão. Não podemos. E ele escreve na sua gramática, guardam ao til, cuidam ao tiló, tal e qual. Como diz, escreve. Não adianta nadinha. Porquê? Porque já se escrevia há centenas de anos com AM e ainda escrevemos assim. E é curioso, às vezes as pessoas não se convencem que dizem ão. Não se convencem. Dizem, escrevemos um A, escrevemos um M. Dizem um ditongo. Portanto, aquele AM é ão, é um ditongo. Certo? Só quando é tónico é que se escreve com A til, é no futuro. Só quando ele é tónico, andarão, farão, só quando ele é tónico. Quando é átono, não se escreve com A til. Helena disse exatamente o mesmo ditongo. Num dos verbos ele é átono e no outro verbo ele é tónico, mas disse exatamente o mesmo ditongo. Pronuncia-se exatamente o mesmo ditongo. Da palavra não, chão e capitão. Desculpa. São 9 horas? Não, já passo. Desculpa. Desculpem que não desliguei. E desculpem que se calhar tenho de espreitar. Tenha paciência. Tenha paciência para não carregar muito, desliga-se, não é? Acho eu. Isso. Eu não faz o quê? Logo vou. Não faz barulho, não? Muito obrigada. E desculpem. Alfredo, ligar-me para a aula. Alfredo é uma personagem, é o fornecedor da agricultura biológica. É um homem importantíssimo, sobre todos os aspectos, mas de momento vai ter que esperar pelo meu intervalo. E então, onde é que nós íamos? Íamos na ortografia, no ditongo ão. Pronto. Então, essa escrita com AM é de tradição consuetudinária, não é fonético, porque fonético tinha que ser com A, til, O. Não é etimológico, não havia nada disso no latim, era ANT, com T final, nem é etimológico do latim, nem é fonético, é por tradição. Porquê? Porque na Idade Média dizia-se an. E como dizia an, escrevia-se com A e um M. Certo? Andam, andaram, andavam. E an, AM, já está. Ficou. É engraçado que só se lê no final da palavra, normalmente. Se for AM, por exemplo, amanhã de tarde, foi no final das palavras. Todas as nasais, no final das palavras, evoluíram para o ditongo ão. Certo? Elas eram em an, não interessa. Algumas eram em on, capitão.
Algumas eram em on, e também evoluiu para o ditongolão, certo? Aonde? No centro litoral. Porque em toda a região nortenha ainda se diz comunidade média, certo? Como sempre se disse desde que a língua é língua. E ainda há muito quem diga pom, mon, som, capitom, etc. Tal como no século XII ou XI, quando a língua nasceu aqui até o Rio Douro. A fronteira era aqui o Rio Douro, certo? Só daqui para norte é que se falava a língua. A língua leva-se lá para baixo e, olha, deram cabo dela. Estou a brincar. Portanto, a evolução típica da região centro-litoral, da região, ainda por cima, gozam com os que conservam o português tal como ele era, na sua gene. Ainda por cima gozam, não é? É preciso desplante. Bom, diga, Vítor, disse qualquer coisa, não sei o que foi. Eu ia dizer que o nascimento é uma coisa muito importante. O nascimento é uma coisa importante. Nós não devemos esquecer as nossas raízes. Não esquecer as nossas raízes. Ok, e depois, olha, para se passar vergonhas numa situação formal, socialmente a gente fala a norma. Em todas as situações formais e sociais, o Estado vai de mal. Gente aí em casa, se entrarmos outra vez todos, se sairmos e entrarmos, pode ser? Pode, sim, senhor. Agora é que ele está a responder. Vamos ver. Agora está a responder, já não vamos fechar nada. Vamos compartilhar. O que é que vamos compartilhar? Já não sei o que é que eu estava. Já está aberto, já está aberto. Ok. Pronto, então vamos dar uma olhadela à pontuação. Vamos então compartilhar. Ver se funciona. Não está para aqui virada. Vamos ver. Portanto, era este, não era este branquinho. Já está visível? Aí em casa. Ok, ótimo. Pronto. É difícil, mas já está a funcionar outra vez. Pronto, eu não vou passar tudo. Quem quiser depois vai ver. Todos os casos em que se usa vírgula, todos os casos como queiram. Aliás, há grandes debates sobre se a pontuação é uma cópia da nossa oralidade e das pausas da língua falada, ou se é uma organização sintática da língua escrita. Por exemplo, uma vírgula a separar o sujeito e o... E fazemos outra coisa da língua falada, que é separar o verbo até do objeto e dos seus adjuntos, circunstâncias. Fazemos muitas vezes isso, a falar, porque é espontâneo fazer pausas onde se quer, na língua falada. Na língua escrita não funciona, sintaticamente isso não funciona. Pronto, então pontuar a partir da oralidade não é 100% seguro. Às vezes é seguro, outras vezes não é. Bom, saber as regras todas também, há uma crença comum, que as regras da pontuação não servem para nada. Há uma crença, as pessoas acham, não servem para nada, isto são umas regras inventadas, pronto. Mas há algumas que são mais ou menos a 100%, não é? Pronto, sinais auxiliares, portanto há sinais auxiliares, sinais de pontuação, representam as características prosódias da fala, em princípio, não é? Pausas, por exemplo, a vírgula, o ponto e vírgula e o ponto, a própria entoação, por exemplo, os pontos de exclamação, os pontos de interrogação e o ponto final, e ainda fornecem indicações sobre o tipo do discurso. Por exemplo, aspas para o discurso citado, polifónico, e travessões para o discurso direto, para inclusão de falas diretamente. Pronto, então, os sinais de pontuação podem ser, à partida, divididos em dois tipos. Bom, não fugiu? Fugiu. Está bem. Pronto. Eu tirei da gramática do Cunha e Sintra uma divisão muito genérica em sinais pausais, vírgula, ponto e vírgula, e sinais melódicos, é assim que eles classificam. Os dois pontos, que significam, portanto, uma determinada modulação, o ponto de interrogação, exclamação, as reticências, as aspas, os parênteses, colchetes, o travessão. Pronto. A pontuação relaciona-se com a fonologia. Por um lado, representa interrupções na cadeia fónica, pausas,
Por outro lado, representa contornos da intuação, contornos da própria intuação, movimentos melódicos do nosso discurso. Pronto, o que é que são os sinais pausais? Silêncios do discurso, em princípio, não é? Mas o ponto, por exemplo, o ponto, parece ser o caso mais típico de registro do silêncio. Pode ter uma função melódica também. Porquê? Porque é uma afirmação, uma asserção do tipo declarativo, ao contrário da interrogação ou da exclamação. Mas esses pontos, de interrogação e da exclamação, também não são só melódicos, porque também registram uma pausa. Pronto, então eles podem ter mais do que uma função. Estão também relacionados os sinais de pontuação com especificidades sintáticas e semânticas dos enunciados e podem condicionar a gramaticalidade ou alterar o significado de um enunciado. Por exemplo, pôr uma vírgula, devo dizer que fiz um estudo de frequência e é muito variável. Há, portanto, pessoas que ao escrever põem vírgulas nas relativas e há pessoas que não põem. E é quase tão frequente os que não põem. Pronto, mas em princípio, quando se põe a vírgula, quer dizer que, portanto, esta relativa é um acréscimo da informação. Pode estar ou não estar. O professor falou com o aluno, que chegou atrasado. Não é absolutamente nuclear, mas é uma informação suplementar e pertinente. E às vezes pode indicar aqui, portanto, a vírgula e esta pequena pausa, pode indicar causa, por exemplo. Imaginem que é o verbo ralhar. O professor olhou para o aluno que chegou atrasado. É causa. Por que ralhou para o aluno? Porque ele chegou atrasado. Portanto, às vezes também é consequência, às vezes, portanto, pode haver significados particulares que a vírgula destaca. Portanto, a presença da vírgula pode destacar alguns significados particulares. Pronto, função primeira da pontuação é prosódica, mas há quem defenda que deve ser a sintaxe a orientar a forma como pontuamos. Porque a escrita exige códigos específicos, caracterizando-se por determinadas regras formais, tais como a separação das palavras, a pontuação, as linhas, a orientação do texto, não é? Na língua falada, o texto tem como meio de expansão o ar. Na língua escrita, desloca-se. Tem um movimento da esquerda para a direita, numa língua como o português, não é? Também há línguas da direita para a esquerda, e de cima para baixo. E isso, às vezes, também é organizado com a pontuação. A organização dos textos, portanto, numa determinada dimensão e na dimensão de cima para baixo, também é feito com a pontuação. Agora sim, agora é que vou passar mais ou menos depressa. Pronto, sinais de pontuação. Separam por pausas conjuntos significativos com função de demarcação e indicam a entoação com que a frase é pronunciada. Pronto, e há casos particulares, assinalam outros aspectos, como já vimos, parênteses, aspas e os travessões. Ponto final, coloca-se no fim de um período, indica que o sentido está completo, devendo fazer-se uma pausa. Pode também iniciar uma abreviatura. Uma abreviatura e até as siglas. Durante algum tempo a sigla pode ter pontos, e depois já não tem, e depois até torna-se um lexema, torna-se, portanto, uma palavra da língua. Bom, mas isto para o ponto, a vírgula usa-se para separar o vocativo, o aposto, o vocativo é Zé, vem cá, ou Ana, traz o livro. Pronto, para separar o vocativo. O aposto deve ficar sempre entre vírgulas. Luísa, aluna da FLUC, obteve um prémio. Certo? Por acaso é verdade. A Luísa agora já está no primeiro ano do mestrado, mas isto é verdade, a frase. Elementos justapostos, coordenados sem conjunção. Professores, alunas e alunos assistiram à abertura solene. Mas a vírgula usa-se para muitas outras funções. Orações ligadas sem conjunções. Homens, mulheres, crianças saltavam, corriam, volteavam. Frases intercaladas, de tipo explicativo. Em abril, diz o povo, águas mil. As relativas explicativas, que já falei. Portanto, o sol que ilumina e aquece a terra é uma estrela. Portanto, há aqui uma explicação sobre o sol, não é? Vírgula. Separação dos adjuntos, eles, hoje de manhã, estiveram nas aulas. Mas ontem, à noite, foram ao cinema. Na Universidade do Porto, trabalha-se muito. Às vezes. Frases subordinadas intercaladas, ou também há tempo para tudo, há momentos para tudo.
Não sei onde é que eu tinha a cabeça quando escrevi isto. Parece o código, não sei de quê. Frases subordinadas intercaladas ou que precedem as subordinadas. Quando entras, fecha a porta. Ontem, depois de sair, chegaram os amigos. Porque se deitara tardíssimo, ele não conseguiu acordar. Ele não conseguiu acordar porque se deitara tardíssimo. Gerundivas e participiais. Terminada a batida, os caçadores regressaram. Sendo tarde, voltaram a casa. Mais casos do uso da vírgula. Locuções conjuncionais e as conjunções. Na Madeira, porém, a chuva foi torrencial. Portanto, devemos ler aquele texto. E também se usa para evitar a repetição do verbo. Os santos são do norte, os poetas do centro, os navegadores do sul. Certo? Errado, erradíssimo. As navegações todas portuguesas não saíram, como toda a gente diz há muitos anos, de Sagres, saíram em Vila do Conde. Os estaleiros todos dos séculos XIII, XIV eram em Vila do Conde. O entre Vila do Conde e aqui a Barra do Douro. Não, senhor. Escola Náutica de Sagres. É assim que os livros de história dizem. Mas há aí uma especialista de descobrimentos na história, a professora Amélia Polónia, e fez no outro dia uma conferência que disse: como é possível? Então eles ali na Vila das Aves, a fazer os barcos, e toda a gente a pensar que foi em Sagres. Não foi. Foi em Vila do Conde, ou entre o Porto e Vila do Conde. Construíram os barquinhos todos. Pronto. E meteram logo as tripas e tudo. Não, a carne. Ficaram com as tripas. Pronto. Ela diz que é muito, muito falsa essa ideia da Escola Náutica de Sagres. Pronto. Então, já era fake news, hein? Aos anos que andamos aí na informação falsa. Antes da conjunção mas. Ora, aí está, uma regra a 100%. Poderia sair, mas o temporal, 100%. Antes do mas, tem que pôr vírgula, acabou. Já agora, antes do porque, antes das circunstanciais todas. Bom, eu disse que não ia ver isto tudo, não disse. E não vou. Quem quiser ler, ponto e vírgula, o uso do ponto e vírgula, às vezes, em vez da vírgula. Preciso ter sempre presente, por este incêndio é evidente. Que os apartamentos não têm alarme instalado. Que os soalhos e estruturas do telhado são todos em madeira. Aqui é um caso que é claramente a separação de predicados. A separação de predicados diferentes. Pronto, os dois pontos já sabemos, antes de uma citação, antes de uma fala, introduz outra voz, não é? Introduz a polifonia, ou então nas enumerações. Aliás, estivemos a ver as listagens de enumerações, têm sempre dois pontos. Geralmente, é a pressão a introduzir uma fala. Também é. Mas como aqui são predicadas, subordinadas, da vírgula não funciona, tem que ser o ponto de vírgula. Isto tem que ver, os dois pontos de vírgula não funcionam para as listagens mais utilizadas e menos utilizada, porque elas podem estar feitas e não ter nenhum nível. Pode ser algo, mas pode não ter. E também pode estar a disposição da também pode não estar. Nós vimos isso, portanto, a organização da parágrafo e do discurso. Pronto, então, citações de falas, etc. Usam para introduzir uma oração que explica uma anterior, portanto, uma narração, não é? Estava a ver a maneira de dizer da vida. Tal, é o interesse do evento. Também funcionava. Eu não sei qual foi a pergunta inicialmente, mas na outra frase funcionaria uma vírgula ao invés dos pontos. Qual frase? Na frase anterior, eu acho que tal era o início desse evento. Também. Estou mesmo contente, porque assim posso introduzir a frase, sem querer dizer necessariamente texto igual. Acho que até a pontuação está um texto igual. E há outras formas também de dar vírgula, outras vírgula, conforme queremos importar mais ou menos e achamos que naquele momento é melhor. Há uma dimensão do estilo igual à pontuação. Há uma regra. Pronto, agora este uso é elementos de modalização, não é? Portanto, conversão, transformação, do afetivo, indivíduo, etc. No fim das frases formativas. Pronto, os sinais de função de hierarquizar. Quando nós estamos a hierarquizar,
Imaginar uma frase complexa. Nós podemos, muitas vezes, pôr para esse aspecto público para qualquer coisa que é uma parte, não é tão importante, mas que também iremos dar a informação. Então, há uma hierarquização. Uma hierarquização dos discursos. Por exemplo, o estar a seguir a uma consciência não é tão importante também. Em princípio, não é tão importante. Então, são formas de hierarquização do estar a seguir. Por exemplo, o Zé estava na praia, era com ele que ele não sábado, quando viu chegar a Ana. Efetivamente, a comunicação que eu quero fazer é que deve chegar a Ana. E agora vou falar disso. Ele disse, ela disse, é disso que eu vou falar. Mas implica meio à parte. Ele sai para é uma informação à parte. E, portanto, hierarquicamente, se calhar não é tão importante. Se calhar não é tão importante, hierarquicamente. Pronto. E as reticências, até às vezes, significam nem para verbalizar, nem sequer vai dizer o que falam, certo? Isso é que seja um criado. Isso eu sabia, não verbalizo. Não verbalizo, portanto, as reticências subalternizam um conteúdo. Muitas vezes deixa esquecer, não é? Pronto, já falamos, indicação do discurso e, portanto, transcrição dos discursos. Tradução, sublinhar o que é a seguir, por exemplo, dentro da tradução, fica muito bem visualizado. Essa palavra, amizade, emprega-se em outras situações. Mas geralmente com pouca posição. Portanto, é um destaque neste caso. É disso que eu estou a falar. Isto é que é discurso. Lá está uma hierarquização do elemento. Pronto, e os que estão no exemplo seguinte, isso são introdutores de discurso e falas. Pronto, e agora só tenho coisa a dizer sobre o acento, porque o acento também é uma marca, portanto, é uma marca fónica, mas não exatamente, às vezes, o timbre das vogais, mas da posição não fónica. Que faz duas coisas do acento. Por um lado, indica o timbre da vogal. Por outro lado, diz se é uma tónica ou não é uma tónica. E há uma regra geral, nós sabemos que é se for grave, põe assim. Se é grave, não é assim. Se é leve, é aguda, também não é leve. Isto é uma regra geral. Mas há algumas outras regras. O português não distingue a ortografia, os timbres abertos e fechados das vogais. Não distingue a ortografia. Por exemplo, eu sei que fada é com A aberto e que cada é com A fechada, não tem lá nada. Sei porque sei. A mesma coisa com o E. Sei que janela tem um E aberto, ou primavera tem um E aberto, mas seda não tem. E janela não marca nenhum. Não marca nenhuma língua para isso. O O também. Houve tentativas de pôr complexos das fechadas e agudos das abertas, mas e há de haver umas soluções. Mas por exemplo, os nossos amigos brasileiros são muito irritados porque resolveu-se agora tirar o trempo. Alguém reparou que o trempo? Não. Portugal saiu em 1945. Como é que nós íamos lembrar? Eles repararam, tiraram agora. Pronto. Ninguém reparou em Portugal que tirámos o acento do oi e ei. O que já nos usava. Boi, ninguém usava. E por isso não reparamos. Eles distinguem bem. Oi, ei. Distinguem os dois. Portanto, repararam bem quando o acento é para tirar. Se calhar já tiraram com alguma probabilidade. Depois também ninguém fica perseguido pela lei, receberam fazer as regras da tradução. Pronto. E, portanto, há alguns que foram retirados, agora há recentes, e alguns foram retirados que distinguiam entre o e o, entre a e a. São estranhos. Porque cada coisa escrita isso, porque provavelmente as pessoas não se deram conta que não é possível marcar todos os A, todos os A, todos os E, todos os E. É impossível.
E para quem está preocupado com isso, eu vou dizer que até 1911, foi a primeira reforma da portuguesa, a primeira reforma da língua portuguesa, 1911, século XX. E em Portugal, no Brasil, foi um bocadinho mais tarde. Porque ninguém disse à Academia Brasileira de Letras, olha, mudamos, ninguém disse. E eles começaram a ver os jornais da direita de Portugal, a poesia toda mudada. E depois, ao fim de uns 3, 4 anos, acabaram de dizer, está bem feito, vamos fazer igual, porque ficou bem feito, e acrescentaram outra regra. Já agora, por que não tiramos a mudança? E 1915, e a resposta da Academia de Ciências foi, tem toda a razão, nós só íamos tirar. Está escrito que era para tirar. Tirem à vontade. E eles tiraram. E Portugal está a tirar agora. E eu já passaram 100 anos. Mas a resposta, eu li, a Academia de Ciências é para tirar. Já estava aqui das coisas que eram para fazer e por acaso ainda não fizeram. Já vamos fazer. Pronto. E depois agora as pessoas dizem assim, não tens que ir para o brasileiro. Foi de um acordo. Em 1915. Como um acordo, agora vamos tirar isso. Vamos fazer tudo o que vocês fizeram, vamos ter mais isto. Como um acordo. E o cara não queria ver. Pronto, não é assim. Tirar o compartilhamento, pontuação, quem quiser ler o mais menor, lê. A relação com a fotografia, já estou a falar disso, não posso falar, é afetiva e emocional. Afetiva e emocional, e tem que ver com uma aprendizagem, com automatismo e com uma forma que nós temos de nos relacionar com a língua escrita. E aqui há reações estranhas, até efetivas, e coisas sobre alterações da ortografia. Mas também preciso dizer, o erro gráfico não é grave, a comunicação passa na mesma. Só tem um problema social. Do ponto de vista social, parece um adulto escolarizado, não saber a ortografia parece um bocadinho mais. Mas do ponto de vista comunicativo, em princípio, passa sempre a comunicação, não é? Bom, e não é das coisas mais importantes da língua, em termos comunicativos. O que é que eu ia dizer? Trabalho. Que são só meia dúzia de slides. E podemos, na terça-feira, tornar a olhar para isto. Vou só compartilhar mais uma coisa. E esta semana vai ficar tudo nos documentos. Não comeces. Eu não abri, que é uma grande estupidez. Ai, quanto quieto. Não meres, já estou nervado com a certeza. Cada vez que toco uma máquina. Trabalho escrito. Não é para ver o trabalho escrito. Então, e vou compartilhar. Eu acho que o meu gato está com pouca sensibilidade. Acho que é isso. Está visível? Tá? É que eu estou a ver. Vou ver aqui, está visível? Pronto, então vamos lá ver. Quem é que disse que era meia dúzia? São todos. Tessa. Nós para a elaboração do trabalho escrito. Número 1, estrutura típica. Primeira parte, o título, o autor, eu não sei, isso ficou no ar, porque, por exemplo, alguns estudantes podem escolher ver outro texto e depois digam quem são os autores, mais ou menos quem é que fez o quê. Pronto, depois um resumo, às vezes também em inglês, e as palavras-chave. Depois, o conteúdo. Novamente, o conteúdo do trabalho tem uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. E no fim, referências. Começando por isto é a primeira parte. O título, o autor, o resumo, as palavras-chave, às vezes uma indicação de e-mail, ou qualquer outra indicação desse tipo. Pronto. O que é que tem que ter? O título tem que incluir
os conceitos-chave. Utiliza princípios de dois conceitos-chave, propriamente serve, vou falar disto, assim, o autor ou os autores, por ordem alfabética, e se houver títulos ou contribuições diferentes, seguir a ordem. Olhem como é que é o dicionário. Figueiredo Lívia, Figueiredo Lívia era uma professora associada à Faculdade de Letras. Figueiredo Nícia era a filha dela. E aí até há coincidências. Mas há também títulos diferentes, e contribuições diferentes. O Lívia fez muito mais do dicionário. Então, é possível ver isto, quem é que fez o quê, e pronto, por ordem alfabética, ou então por ordem de quem é que fez mais no trabalho, quem é que contribuiu mais. Depois o resumo, portanto, um texto pequenino, curto, geralmente nas revistas, e nós aqui podemos decidir o tamanho. Eu pus ali, mais ou menos, máximo de 400 caracteres, com espaços. Quer dizer, que é uma coisa muito pequenina, não? Duas frases. Certo? Acho que tem a mesma coisa, posto em livros, não é? E tem que ter mais. Não tem o mesmo tamanho. O português é mais flexional. O português tem mais caracteres do que o inglês. Mais flexional, tem as terminações de género, número, show, por aí fora, que o inglês não tem. Portanto, nós pomos um texto em inglês e quando vamos a ver, tem não sei quantos caracteres. Porque é uma língua a entender para os habitantes e do ano. Perdeu a flexão. O inglês perdeu a flexão típica das línguas indo-europeias. É uma grande família de línguas a que nós pertencemos, não é? A flexão é a coisa mais típica das indo-europeias. Portanto, aquela coisa dos morfemas que altera para flexema, isso é flexão. E é típico das línguas indo-europeias. O português ainda é uma língua muito flexional. Sobretudo nos verbos, mas também até nos nomes, nos adjetivos. Palavras-chave. A gente escolhe 2, 3, por acaso não é definir, e vamos ter 3 palavras-chave para dizer qual é mais ou menos o tema. Qual é a vantagem destas palavras-chave? É que depois isto, quando vai parar o catálogo, quando um trabalho vai parar o catálogo, aparece com aquelas palavras. Portanto, aparece quando nós puxamos uma daquelas palavras, ela aparece. Portanto, é bom para a indexação. Introdução. Situa o leitor no contexto do tema que está a ser pesquisado, dá uma visão global do que é que se vai fazer. Diz logo os limites. Diz, eu vou apenas fazer isto, ou vou pelo menos fazer isto aqui. Portanto, diz há limites, não há limites, a abordagem que vai ser feita, quais são os objetivos e as justificações que vão acontecer no trabalho. Pronto. Aponta as questões de pesquisa para que vai procurar as respostas. Isto devia aparecer logo no início. Eu vou à procura disto. E espero encontrar esta resposta. Certo? Claro que nós, quando vamos trabalhar, já sabemos se encontramos ou não. Por isso que vamos dar nos trabalhos a introdução em ciência. Podemos pôr um plano, mas depois só no fim é que vamos ver o que é que conseguimos, se não conseguimos. Não é? Vamos sempre, no fim do trabalho, vamos sempre em questão. Destaca a metodologia. Vou descrever as palavras-chave, vou descrever, está aqui neste texto, vou descrever como é que este discurso tinha estratégias disso ou daquilo. Bom, destaca a metodologia que vai ser utilizada. Segunda parte, o desenvolvimento pode estar dividido em subtítulos, pode estar pontos, não é? O desenvolvimento pode estar dividido em pontos, tem quanto o autor achar necessário. O autor do texto, o autor do trabalho é que decide quantos pontos é que põe no desenvolvimento. Também se põe os argumentos, normalmente se explica sobre o assunto, ou às vezes demonstra, mostra a coluna A mais B, que é assim, e depois, no fim do desenvolvimento, tem resultados. Quais foram os materiais que utilizou, o que é que ele descreveu, qual foi o método que usou, e os resultados a que chegou. E até pode também discutir os resultados assim. Conseguir mostrar isto, conseguir provar isto, certo? No fim do desenvolvimento. E logo a seguir, ao fim do desenvolvimento, vai tomar isso na conclusão. Não é? Pronto, então vamos ver estes 3 aspectos. Material e métodos, resultados e descrição. Material e métodos tem que ser sintético, mas tem que ser preciso.
dizer exatamente como é que vai proceder. Vou descrever, vou segmentar o texto, vou mostrar as categorias, vou fazer uma tabela, ponho isto assim assado, certo? E daí dar a informação necessária para que o outro possa fazer um trabalho parecido com aquele. Vamos imaginar que tem outro texto, segmenta a mesma maneira, faz uso da mesma bibliografia, vai às mesmas fontes, aos mesmos sítios da internet, etc. Meu Deus, é uma inteligência artificial e a cada um. Resultado do desenvolvimento. Dizer o que é que conseguiu analisar. Quais foram os resultados, não é? Os resultados, e aqui é que pode pôr uma tabela, um sistema, a resumir em termos de resultado do desenvolvimento do trabalho. Mas, ninguém pode discutir aquilo que chegou. Pode dizer que foi muito ou foi pouco. Pode dizer que, atendendo ao corpo que eu tinha, consegui chegar a conclusões brilhantes. Ou então, fiquei limitado por corpos que tentei analisar. Comparação do que chegou com o que estava no início, se é que eu queria, onde é que queria chegar como objetivos, e em princípio não fazer especulações. Não dizer, eu acho que é assim, sem dizer, de acordo com os resultados que eu cheguei, aí posso dizer, achamos que é assim. Pronto, conclusões, clareza e objetividade, sintetizar os seus principais resultados. Se não achas que é muito repetitivo, é assim mesmo. Um trabalho científico é repetitivo, claro que é. Estou sempre a retomar coisas anteriores e a avançar lentamente. Pronto, aí está. Nas referências bibliográficas, juntar aquilo que foi utilizado. Certo? E pôr mesmo, se calhar, a numeração dos livros, dos artigos e de outros autores que foram efetivamente utilizados. Pronto, e agora foi isso que nós combinamos. O trabalho não deve exceder em 5 páginas. Isto ainda é muito, está em 1500 palavras, não é muito. Não é mais ou menos 300 por página. Portanto, máximo 5 páginas. Ainda é uma coisa muito grande. Isto é o limite máximo. E já também me alguém mandou uma mensagem para passar o limite mínimo. Não. Depende da realização do autor do trabalho que fizer. E a data estava marcada 22 de maio. Era isso? Pronto, interromper, estou a ver. Professora, eu tenho uma pergunta em relação ao trabalho